A gente sempre imagina que atletas de elite treinam no limite, certo? Mas será que o treino deles está mesmo preparando para o que acontece no dia da competição? Hoje, vamos dar uma olhada num estudo super interessante com jogadores de futebol de alto nível que investiga exatamente isso. E isso já começa com uma pergunta que pode até parecer estranha. Será que jogadores de futebol de elite treinam com a intensidade necessária para as partidas que eles jogam? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. Ok, vamos lá. Para a gente entender essa pesquisa, primeiro precisamos separar dois tipos de esforço. Pensa num carro. A carga externa seria, por exemplo, a distância que esse carro andou. Isso é fácil de medir. Agora, a carga interna é o estresse no motor do carro para percorrer essa distância. Dois carros podem andar os mesmos 100 km, mas o desgaste interno, o esforço do motor, pode ser completamente diferente. E é essa carga interna que realmente importa para a gente aqui. E para investigar essa tal de carga interna, os cientistas tiveram acesso assim sem precedentes a um clube da elite do futebol. Vamos dar uma olhada nos detalhes do nosso arquivo do caso. A análise acompanhou 51 jogadores de futebol profissional de um time da primeira divisão lá da França. E não foi um estudo rápido, não. Os dados foram coletados ao longo de 2 temporadas completas, seguidinhas. Isso dá uma visão incrivelmente detalhada do que acontece no dia a dia. E como é que eles mediram aquele estresse no motor? Eles focaram na carga interna, que é basicamente o estresse fisiológico e psicológico no corpo do atleta. E nesse estudo, a principal medida foi a frequência cardíaca, que foi monitorada segundo a segundo em todo o treino e em todo o jogo. A primeira pista interessante nos dados aparece quando a gente olha para a temporada como um todo, sabe? O panorama geral. Olha só que interessante esse padrão que surge aqui. A intensidade vai lá no teto no primeiro mês, durante a pré-temporada. Depois, durante os meses de competição, ela se estabiliza, fica constante, mas num nível um pouco mais baixo. E, por fim, no último mês, a intensidade cai bastante. Até aí tudo bem, faz sentido. Mas a grande surpresa mesmo está nos detalhes da semana. Agora a gente vai dar um zoom e olhar para a semana de trabalho. É aqui que a gente encontra a lacuna de intensidade semanal. Uma desconexão bem surpreendente entre o treino e o jogo. Esse gráfico aqui mostra o tempo que os jogadores passam na zona de alta intensidade, sabe, acima de 90% da frequência cardíaca máxima, durante os treinos. Repara como, na média, eles ficam só uns 4 ou 5 minutos nesse nível de esforço máximo na maioria dos dias. E se a gente somar tudo isso, o tempo total em altíssima intensidade nos 5 treinos da semana dá 17,3 minutos. Guarda esse número. Então, a lógica diria que 5 dias de treino devem ter um esforço maior do que uma única partida de 90 minutos, certo? Pois é, errado. E este gráfico mostra isso de um jeito brilhante. Quando a gente bota o dia do jogo na conta, a intensidade é de outro mundo. A barra do dia do jogo simplesmente aniquila as dos dias de treino. Então, o ponto central é este. Em um único jogo, os jogadores passam 25 minutos na zona de alta intensidade. Lembra do número anterior? É muito mais do que o total dos 5 treinos da semana juntos. Vamos detalhar um pouco mais isso. O treino versus a partida, o veredito e o que isso tudo significa. Essa tabela aqui resume tudo. Na zona de alta intensidade, o jogo ganha de lavada do total de treinos da semana. Mas, repara nas zonas de intensidade moderada e baixa. Aí a história se inverte. Os treinos acumulam muito mais tempo em baixa e média intensidade. Ou seja, o volume total de treino é maior, mas falta aquele pico de intensidade que é crucial no dia do jogo. O resultado final é impressionante. Uma única partida exige 44% a mais de esforço de alta intensidade do que a semana inteira de treino somada. É uma desconexão gigantesca entre a preparação e a competição. Os próprios pesquisadores batem nessa tecla. Eles escreveram o seguinte, este estudo não apenas fornece informações sobre a exposição típica da frequência cardíaca no futebol de elite, mas também questiona a periodização atual do treinamento. Basicamente, o que eles estão dizendo é que a forma como os treinos são montados hoje talvez não esteja alinhada com o que o jogo de verdade exige. Isso deixa a gente com a pergunta no ar para pensar. Se o treino não está replicando a intensidade do jogo, para o que ele realmente está preparando os jogadores?